idoso e a cirurgia bariátrica, né? Então, frente a isso, queria começar primeiro com o Dr. Wilson, né, o que o senhor acha e quais são as orientações aí com relação aos tipos de balões que a gente tem aí disponíveis no mercado e a sua experiência com relação a isso, né? E as indicações também, então, para esses balões. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite por estar conversando aqui sobre um tema extremamente importante, que é a obesidade e o tratamento endoscópico, que é a endoscopia bariátrica. Sim. Realmente é um tema bastante atual e que a gente que faz endoscopia bariátrica precisa divulgar realmente esse tipo de tratamento, não só para a população, mas também para os médicos, principalmente também os hepatologistas. Com certeza. Porque o que a gente vê, a gente tem que fazer realmente um tratamento escalonado para o paciente em relação à obesidade, e fala-se muito de dieta e exercício, fala-se muito depois em medicações, que eu acho que tem que ser o caminho certo. E depois disso fala-se muito em cirurgia bariátrica. Mas a gente sabe que entre as medicações e a cirurgia bariátrica, a gente vai ter uma gama de pacientes que vão ficar sem uma opção de tratamento. Sim, né? Tem um gap muito grande aí, né? Tem uma lacuna aí muito grande. Sim. Tá? Seja os pacientes que não querem fazer a medicação, seja os pacientes que fazem a medicação, mas tem efeito colateral com a medicação, são alguns respondedores da medicação, não respondedores da medicação. E são pacientes também que não querem fazer a cirurgia bariátrica, que inicialmente têm medo da cirurgia, não querem entrar no centro cirúrgico, acha isso uma loucura. E a gente tem que oferecer alguma coisa para esses pacientes. Ou então ainda não tem a indicação ali que o convênio poderia cobrir, também, né, e tudo mais. Exato. Então, aqueles pacientes ali que a gente tem né, a possibilidade, né, do balão endoscópico, né, de oferecer oportunidades ali para o paciente ser tratado dessa questão da obesidade, né, ter uma perda mais significativa e até um estímulo maior para continuar o tratamento. Exatamente, né? Isso. E aí entra o balão e entra a gastroplastia endoscópica. A gente tem bons resultados com esses procedimentos, a gente consegue fazer com que o paciente melhore em todos os sentidos, tanto quanto as medicações, tanto quanto a cirurgia bariátrica. Vai melhorar a parte metabólica, vai melhorar a parte cardiovascular, vai melhorar a autoestima também, que é uma coisa importante. Então, esse tema é realmente um tema muito bem-vindo, que é divulgar a endoscopia, né, bariátrica. E aí a gente tem, né, só para contextualizar para as pessoas aí que não têm, né, muita familiaridade com esse assunto, né, a gente tem, então, alguns tipos de balão, né? Isso. São ali os balões de 4 meses, 6 meses e 1 ano. Ali na sua prática, geralmente, qual o balão que você utiliza mais, que você vê um resultado melhor? Como é que geralmente você faz isso nessa prática clínica? O que a gente tem no mercado hoje é o balão de 4 meses, que é o balão deglutível, que é um balão que não precisa de endoscopia, de anestesia, onde o paciente engole uma cápsula e ele sai espontaneamente nas fezes, não precisa fazer nada para retirar. Existe o balão de 6 meses e existe o balão de 12 meses, reajustável e não reajustável. Esses balões são colocados por endoscopia. Certo. Na prática médica, os balões com endoscopia são extremamente mais frequentes, porque esse balão deglutivo ele é recente, ele foi aprovado no Brasil em 2022, então a coisa está crescendo um pouco ainda. Certo. Mas o que a gente sabe, o que a gente consegue com os balões em termos de emagrecimento, em torno de mais ou menos o balão deglutível de 10% a 15% da perda de peso, e os balões por endoscopia a gente consegue de 15% a 18% de perda de peso. Que se a gente for ver no meio dos hepatologistas, do MESALD, que é o que a gente está discutindo agora, é uma perda de peso extremamente satisfatória, porque a gente está discutindo melhora metabólica e melhora inflamatória com 7% de perda de peso, é o que a gente está falando. E esses balões conseguem facilmente o dobro disso. Resultado, né? E a melhora realmente é significativa. E assim, uma questão que preocupa um pouco mais, né, na indicação do balão seria a questão do reganho de peso, né? Na sua prática assim, clínica, né, como é que geralmente você vê isso, ou então tenta ter ali um cuidado maior para isso não acontecer nos seus pacientes? Na verdade, o reganho de peso é o problema básico de grande parte do tratamento da obesidade. Seja com medicação, seja com dieta, até com a cirurgia bariátrica. Mas o reganho de peso do balão, ele é alto. A gente diria que tem alguns estudos mostrando que só 20% dos pacientes
mantém o peso com 5 anos. Ou seja, é um reganho de peso bastante alto. Aproveitando... E o que a gente faz que é importante a gente fazer é qualquer tratamento para emagrecimento ter uma equipe multidisciplinar. Isso é fundamental. A gente não está dando nada milagroso, a gente não está dando uma medicação milagrosa, nem uma cirurgia milagrosa. A gente está dando um método de ajuda para que, com a equipe multidisciplinar, a gente consiga mudar a vida do paciente. E aí sim, a gente fazendo a medicação, ou fazendo o balão ou a gastroplastia, depois que termina esse tratamento, a gente consiga manter esse paciente no acompanhamento multidisciplinar. Sim. É isso que a gente tem que trabalhar no reganho de peso. Não adianta, não existe nem milagre. Nenhum milagre, né? Como que o senhor faz na sua prática clínica, né? De sempre ter ali uma equipe multidisciplinar dando esse respaldo, né? Exatamente que ao você propor o tratamento de balão para o paciente, você já propõe logo todo esse background, né? Por trás ali. Exatamente isso. Para realmente não ter esse lado ruim do reganho, né, da frustração do paciente também, né, que é super importante. E assim, com relação assim à técnica né, a comparação para vocês dois das técnicas que a gente tem aí disponíveis, né? Eu achei super importante essa sua colocação de ser realmente uma coisa, né, de progressiva, né, de você ir aos pouquinhos ir galgando ali o que o paciente responde ou não responde, né, começar realmente com a questão medicamentosa e aí nesse gap ali que a gente às vezes não pensa nos procedimentos endoscópicos, né, passar a refletir um pouco sobre essa possibilidade, ter uma equipe ali de confiança, né, que tem essa visão multidisciplinar e aí talvez depois ter uma possibilidade de cirurgia. O que você vê ali na sua prática clínica? Como é que você vê esses resultados, né, das porcentagens de perda e tudo mais assim, no seu dia a dia? Na verdade, o que a gente consegue ver quando trata a obesidade a gente precisa fazer, no fundo, um tratamento individualizado. É isso que a gente tem que conversar com o paciente, o que ele quer, o que ele se adapta, aonde a gente acha que ele vai mudar. Não adianta nada a gente querer oferecer uma medicação para o paciente e ele não quer tomar injeção. Sim. Não adianta nada a gente querer colocar o balão se o paciente não quer fazer endoscopia. Então, a forma individualizada de tratar o paciente é importante. Eu acho que tem que seguir a forma escalonada de tratamento, dieta, exercício, medicação. Se não responde a alguma dessas coisas, a gente pode conversar sobre endoscopia bariátrica e, ainda mais, a endoscopia bariátrica ligada com outras coisas. Você pode fazer balão e remédio, você pode fazer a gastroplastia endoscópica com medicação e individualizar isso é importante. A gente sabe também que a gente pode fazer balão com medicação para emagrecer, seja os análogos de GLP-1. A gente tem que pensar no aspecto psicológico, porque muitos pacientes têm compulsão, eles precisam ser abordados da parte psiquiátrica. Com certeza. Fazer medicações para bulimia, medicações para compulsão, também tem efeito. Então, eu acho que o tratamento deve ser individualizado, seguindo essa parte escalonada de dieta, exercício, medicação, endoscopia bariátrica e até a gente poder conversar no bypass. Eu queria saber também de você se você tem esse percentual, qual é esse percentual de rejeito do balão no tratamento instituído por você? É muito pequeno. Na verdade, a gente sabe que o balão tem como efeito colateral principal a fase de adaptação na primeira semana, onde mais ou menos aí 10 a 15% dos pacientes vão ter efeito importante como dor abdominal, vômito, mas que a gente consegue tratar isso sem problema absolutamente nenhum. E a taxa de precisar retirar o balão é muito pequena. Se você faz um acompanhamento multidisciplinar, você está em cima desse paciente, ela é muito pequena. E de complicações pós-balão também, E de complicação pós-balão também. Se você está em cima desse paciente, você consegue prevenir bastante coisa. Você não pode colocar o balão e abandonar esse paciente por aí. Aí você realmente vai ter problema. Esse paciente está grudado com você o tempo todo, com a equipe, durante todo esse tempo. Isso. Agora, a gente está falando, batendo muito na tecla do balão, mas eu queria falar um pouquinho também sobre a gastroplastia endoscópica. Isso. Tá? Tem espaço? Como é que você está com relação a isso? Como é que a gente está no Brasil com relação a isso? A gastroplastia endoscópica é um procedimento que tem mais ou menos um tempo de vida aí de 10 anos, de certa forma recente. Foi aprovado nos Estados Unidos, se não me engano, ano passado pelo FDA. Já tem vários estudos, a gastroplastia já tem vários estudos prospectivos, tá, mostrando resultados formidáveis, no sentido de que ele é tecnicamente relativamente fácil, tá,
a gente pode dizer que é minimamente invasivo, feito por endoscopia, um procedimento que leva 1 hora. Os efeitos de adaptação são bem pequenos, eu diria até que menor do que o balão. E o que é o mais importante? A resposta que está tendo com a gastroplastia endoscópica. Tá? Que a gente pode chegar até 20% de perda de peso em um ano. Uma resposta muito boa, né? E o mais importante ainda é que já tem trabalhos mostrando que mantém os 20% em 2 anos, tá? E 15% em 5 anos. Isso é formidável. Ótimo, tá? Eu diria que é revolucionário. E já tem trabalho já para sair com o tempo de 10 anos. Então, a gente vai ter um método endoscópico, minimamente invasivo, com uma excelente resposta e reversível no sentido de que você pode fazer depois da cirurgia bariátrica, não atrapalha em absolutamente nada, e você ainda pode refazer a gastroplastia em cima do que você já fez, sem complicações maiores. Com certeza vai ser o futuro, né? Então, eu acho que eu acho que não tem tratamento melhor. Esse é melhor do que esse é melhor do que aquele. Você vai escalonando ali é mais e uma vendo o técnica perfil do paciente. que a gente vai poder oferecer para o paciente de tudo que a gente tem. E é muito legal falar isso no meio dos hepatologistas, porque a gente participa das reuniões com o hepatologista e a endoscopia bariátrica não é muito falada, né? Ou é medicação ou tem um espaço para bariátrica. E poder estar falando isso é importante, e uma grande felicidade como endoscopista bariátrico é que saiu agora o consenso brasileiro de Messaldi, e fiquei muito feliz em ver que eles citaram o balão lá como um dos métodos de tratamento. E realmente, se você for ver, existem 2 estudos que mostram melhora da esteatohepatite em biópsia, comparando antes e comparando depois. Temos já estudos, né, mostrando então, que realmente a gente tem tem benefício, né? A gente tem validação científica com relação a isso. Nós estamos embasados cientificamente para oferecer esse tipo de tratamento. Inclusive, no documento que a SOBED, né, colocou ali pela MBA, né, eles colocaram um documento que eles fizeram em 2021 com relação às orientações do uso do balão, né, eles colocaram exatamente IMC acima de 25 com estetose hepática. Exatamente. Então, assim, eles estão já ressaltando para essa indicação também, né, pacientes que têm ali um IMC de 25, né, acima de 25, que tem estetose hepática, que provavelmente tem uma síndrome metabólica associada ali, se beneficiaria da questão da colocação do balão e da manutenção do acompanhamento ali, né, multidisciplinar, sempre realizado após a colocação, né? Exatamente. Você agora uma luta com relação realmente à questão de mostrar para os convênios a importância, né, desses procedimentos e os benefícios que eles vão trazer para os pacientes, a questão nem é né? o convênio, a ANS, né, para autorizar. A gente até aqui, algumas palestras sobre obesidade a gente teve aqui, a gente vê que o acesso desses tratamentos, não só da cirurgia bariátrica, até das medicações, para a quantidade de paciente que a gente tem de obeso, é irrisório, né? A gente não está conseguindo, a gente está desenvolvendo medicações potentíssimas, a gente está desenvolvendo métodos endoscópicos potentes, a gente sabe que a cirurgia bariátrica é maravilhosa, mas a gente não está conseguindo chegar com nada disso na grande maioria dos pacientes obesos. Então, essa é uma segunda batalha que a gente tem que realmente fazer. E é um contrassenso, né? A gente tem que, às vezes, o paciente ter que engordar para conseguir operar pelo convênio, né? Então, assim, é uma coisa que foge totalmente contra a ideia realmente de você mudar a mentalidade do paciente, fazer uma educação para a saúde dele mesmo, né? Então, realmente, eu acho que essa luta aí né, mostrar a importância realmente da cobertura, né, dos convênios, de tornar uma coisa mais acessível e até realmente no SUS também, né? E nas residências, né, capacitando as pessoas, disponibilizando os balões, tudo mais. Acho que é um caminho que a gente vai ter que batalhar muito ainda para conseguir, mas acho que vai ser o caminho aí, né, para frente, né? Tem uma frase da doutora Charaia, que é uma doutora que trabalha com endoscopia bariátrica em Nova York, e ela fala uma coisa importante. A obesidade precisa de tratamento, e nós temos que oferecer um tratamento, seja ele qual for. O paciente obeso, ele não pode ficar sem tratamento. Sim. Então, independente do que a gente for oferecer, alguma coisa tem que ser oferecida. A gente não pode olhar para esse paciente no consultório e não fazer nada. E a gente está sempre estando de frente com isso, né? Realmente é uma coisa que nos incomoda como médicos, né? Sim, com certeza. Porque... E assim, o nosso dia a dia é isso, né? A gente atende muito paciente sobrepeso, obeso, a gente tem que realmente ter esse olhar diferenciado para isso, né?
Eu acho que a gente vai chegando aí no final, então, da nossa sessão, né, do nosso podcast. Agradeço muito a participação, né, a oportunidade. Acho super importante esse tema. Tem vários documentos aí que quem quiser, né, entrar em contato com a gente pode entrar em contato, que a gente manda, né, os artigos que a gente usou aí para embasar a nossa discussão. E é um tema super relevante e importante a gente estar sempre ali atualizando, né? Vocês querem falar mais alguma coisa para finalizar? Foi um prazer estar aqui com vocês e um prazer maior é colocar a endoscopia bariátrica como discussão junto com os hepatologistas. Isso foi realmente, está sendo uma realização e quanto mais juntos a gente estiver, a endoscopia bariátrica, as medicações e a cirurgia bariátrica, a gente vai oferecer o melhor aos nossos pacientes. É isso aí.